Olá, sétimo ano, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Renê, professor de Geografia de vocês, e hoje nós vamos fazer uma aula diferente. É uma aula de correção da revisão. Estarei aqui nesse vídeo apresentando as respostas da revisão que eu passei na quarta-feira para vocês, e hoje nós vamos estar corrigindo, passando questão por questão e vendo se vocês erraram ou acertaram, certo? Então eu espero que vocês tenham feito toda a revisão, respondido, e este vídeo vai servir para corrigir a revisão e ver as questões que vocês acertaram, erraram. Então é um vídeo onde vocês vão estar pausando o tempo todo para estar copiando as respostas, certo? E conferindo no caderno de vocês se vocês conseguiram acertar, errar, corrigir, enfim, fazendo as alterações de acordo com o que está aqui, beleza? Então vamos lá. A primeira questão, ela pediu o seguinte, né, para a gente apresentar as características sobre a pecuária no Brasil, pecuária do Brasil. Este conteúdo é um conteúdo do capítulo 6 do livro de vocês, certo? Lá no finalzinho do livro, e ele vem falando sobre o capítulo 6, ele vai falar sobre a agricultura brasileira, né? E ele vai apresentar a agricultura de uma maneira geral, né? Quais são as produções agrícolas que se tem aqui no Brasil, né? E no final do capítulo, ele vai falar sobre a pecuária, né? A pecuária já é o cultivo de animais para a venda, né? Para o corte e a venda desses animais, certo? Como forma de carne, né? E aí a gente tem várias, tem a bovina, a suína, né? A de aves, enfim. E tudo isso está no capítulo 6 do livro de vocês. E aí a primeira questão perguntava o seguinte, né? Para a gente apresentar as características sobre a pecuária do Brasil de uma maneira geral. E aí o livro ele diz o seguinte, né? Que a criação de gado bovino para corte é praticada especialmente nas grandes propriedades rurais, com mais de 1.000 hectares. A pecuária bovina leiteira, a avicultura e a suinocultura são mais praticadas nas pequenas propriedades. O que ele está querendo dizer aqui? Ele está querendo dizer que somente a criação de gado bovino que é direcionada para essas grandes empresas, para essas grandes produções mesmo do agronegócio, certo, pessoal? Lembrando que o agronegócio ele não é somente o agronegócio de frutas, ele também está dentro da pecuária, certo? Então, a grande maioria dessas empresas que tem assim uma grande tecnologia, né, que tem hectares enormes, elas são empresas voltadas à produção de gado bovino de corte, certo? A venda da carne do gado, certo? Enquanto que a produção de leite, a produção da carne de aves, né, no caso o frango, né, que a gente compra no supermercado, e carne de porco, né, são mais praticadas. Claro, tem grandes empresas que também produzem esse tipo de carne, mas a grande maioria são praticadas nas pequenas propriedades, certo? Então, vale destacar o que nessa questão? Que a criação bovina é a pecuária, né, mais importante do Brasil, certo? A bovina, quando se fala em boi, certo? Bovina de boi, beleza? Segunda questão. Como se dá o processo de exportação da agropecuária brasileira? Né? É alta? É baixa? Explique. E aí eu coloquei uma resposta para vocês que vem dizendo o seguinte, né? Também está no livro, mas isso aqui foi uma resposta minha. O processo de exportação é extremamente alto, pois o Brasil é um dos maiores produtores agrícolas e de pecuária do mundo, né? Essa questão está bem simples, bem fácil, porque ela pergunta como é que é o processo de exportação. Exportação é a venda, né? No caso, está perguntando a venda de tanto de carne quanto de produtos agrícolas do Brasil. Ela é alta, ela é baixa? A gente viu milhões de aulas, a gente viu mil vezes que a produção brasileira de agropecuária, a produção agropecuária brasileira, na verdade, ela é extremamente alta, né, pessoal? O Brasil investe muito em produção agropecuária, essa produção primária, né? Hoje em dia, a gente viu que o Brasil está investindo cada vez mais na produção de soja, né? O Brasil é o maior exportador de soja do mundo. Então, pessoal, esse processo de exportação, ele é extremamente alto, certo? Como nós vimos nas aulas anteriores. Terceira questão, aqui a gente já está no capítulo 7 do livro de vocês, que é um capítulo que vai falar sobre o relevo terrestre e o clima do Brasil, certo? Vamos lá. A terceira questão ela pergunta o seguinte: explique o que é estrutura geológica. E aí a resposta, que também está no livro de vocês, é o seguinte: chamamos de estrutura geológica as rochas que compõem determinado local. Elas podem estar dispostas em diferentes camadas, ser de diferentes tipos e idades e originadas por distintos processos naturais.
Ou seja, o que é estrutura geológica? Estrutura geológica é basicamente o relevo terrestre. É como é que as rochas elas vão estar presentes na Terra, né? E aí elas podem ser de diferentes tipos, de diferentes formas, né? Ter sofrido processos diferentes, tanto de criação como de erosão, certo? Então, pessoal, a estrutura geológica, resumindo de uma maneira geral, são os tipos de rochas que estão presentes na nossa Terra, beleza? Quarta questão. Ainda nesses estudos, né, da estrutura geológica, a quarta questão ela está muito relacionada com a terceira. Então, está pedindo para explicar o que são várias coisas, né? A primeira é escudos cristalinos, né? E, de acordo com o livro de vocês, vem dizendo que escudos cristalinos são estruturas bastante resistentes e rígidas e são as estruturas mais antigas da Terra, certo? Ou seja, os escudos cristalinos são rochas extremamente resistentes e são as rochas mais antigas, são as estruturas, na verdade, mais antigas que se tem na Terra. Geralmente são rochas ígneas, né? E aí a gente já viu nós já vimos o que são rochas ígneas. São aquelas rochas formadas no interior da Terra, certo? Geralmente essas rochas são extremamente resistentes, certo? B, o que são bacias sedimentares? As bacias sedimentares, né, elas são rochas sedimentares, que o próprio nome já diz, né? E elas foram formadas por conta do acúmulo de sedimentos. Beleza, pessoal? E em comparação aos escudos cristalinos, ela é uma rocha mais recente, certo? Então, os escudos cristalinos continuam sendo as rochas mais antigas e as bacias sedimentares, apesar de ter milhões e milhões de anos, são rochas mais recentes do que os escudos cristalinos. Beleza? Por fim, nós temos os dobramentos modernos, que são as áreas que sofrem elevações do terreno em consequência de pressões originadas no interior do planeta, formando relevos montanhosos. Resumindo, o que são esses dobramentos modernos, pessoal? Os dobramentos modernos, eu vou mostrar na próxima questão, mas geralmente não, os dobramentos modernos são montanhas, certo? A gente viu que montanhas são as estruturas, né, geológicas mais altas que se tem, e elas são mais altas por quê? Porque esses dobramentos modernos são encontros de placas tectônicas, beleza? Então, pessoal, quando se encontra duas placas tectônicas, né, quando elas se chocam, na verdade, uma delas eu falei para vocês que o que é que vai acontecer? Vai descer enquanto a outra vai subir. Nessa subida dela, ela vai começar a subir e formar elevadas cadeias de montanhas, certo? Então, por exemplo, os Alpes, a Cordilheira dos Andes, do Himalaia, são dobramentos modernos, certo? Porque são elevações altas que são formadas por conta dessa pressão que acontece no interior do planeta, né? No interior da Terra. Certo, pessoal? Quinta questão, né? Ela vem perguntando quais são os tipos. A gente viu que existem três tipos de estruturas geológicas, certo? Que são quais? Os escudos cristalinos, as bacias sedimentares e os dobramentos modernos. E na quinta questão ele pergunta quais são dessas três, né? Quais são os tipos de estruturas geológicas que se tem aqui no Brasil? E a resposta é a seguinte, né? Que só tem dois, que são os escudos cristalinos, que são essas rochas mais antigas, e bacias sedimentares. Ah, professor, a gente viu que tem montanhas ali no sudeste, né? No sul do país. Mas aí, pessoal, essas montanhas, como eu falei para vocês em outras aulas, não é a mesma montanha que a gente classifica na geografia. É montanha porque é um relevo montanhoso, mas a classificação de montanha é o quê? São estruturas extremamente altas, certo? Então, aqui no Brasil tem montanha? Não tem montanha, tem relevo montanhoso, certo? E onde é que vai se ter montanha? Como vocês podem ver aqui neste mapa, ó. Aqui que eu falei para vocês, ó. Cordilheira dos Andes, né? É o encontro de duas placas tectônicas. Aqui são elevações extremamente altas, certo? Assim como aqui nos Estados Unidos, certo? Aqui na Europa, na Ásia, certo? Nessas regiões onde tem essas cores mais marrons, são encontros de placas tectônicas, e essas placas tectônicas vão fazer com que aconteça diversas estruturas geológicas extremamente altas, certo? Resumindo, no Brasil não tem montanha, só tem dois tipos de estruturas geológicas, que são quais? Escudos cristalinos e bacias sedimentares, beleza? E aí, na sexta questão, está pedindo para a gente explicar as estruturas geológicas, né? A primeira é montanha, né? E a montanha, como tem no livro de vocês, são terrenos altos e fortemente ondulados. Então, são os relevos mais altos que se tem na Terra, certo? As depressões. As depressões, o contrário das montanhas, são áreas extremamente rebaixadas, certo? Principalmente em relação às áreas vizinhas. Então, se a gente tem aqui
uma região onde tem uma área extremamente alta e outra bem mais rebaixada, essa bem mais rebaixada vai ser uma depressão, certo? E essa depressão ela pode ser de duas formas. Ela pode ser tanto absoluta quanto ela pode ser relativa. E o que é essa absoluta e relativa? A gente chama de depressão absoluta aquela depressão que está abaixo do nível do mar. E a depressão relativa, logicamente, vai ser aquela depressão que está acima do nível do mar, certo? A gente tem também os planaltos. O planalto, pessoal, eu falei para vocês em outras aulas que o nome planalto e planície ele está muito relacionado com a própria nomenclatura, né? Planalto, o próprio nome já vem dizendo, planalto, plano mais alto. Então, o que, é que a gente já tem em mente? Que são terrenos elevados, são terrenos altos, certo? E esses terrenos altos, eles tanto podem ser planos, e aí a gente tem as chapadas, como também pode ser ondulados, né? E aí a gente tem as serras, os morros, certo? E, pessoal, neste tipo de estrutura geológica, nos planaltos, acontece um processo que a gente chama de erosão. O que é esse processo de erosão? É o desgaste do relevo, certo? Por fim, nós temos as planícies. Como eu falei para vocês, a nomenclatura ela já vem dizendo, né? Planalto, plano mais alto, e planície, plano mais superfície. Ou seja, são regiões baixas e planas, né? Ao contrário do planalto, que acontece o processo de erosão, que é o processo de erosão, acabei de falar, o desgaste do relevo. Aqui na planície vai acontecer o contrário, que é o quê? Processo de sedimentação. O que é esse processo de sedimentação? Se no planalto o processo de erosão é o desgaste no relevo, aqui vai ser o quê? A acumulação de sedimentos. Então, os sedimentos que está saindo dos planaltos vai parar onde? Na planície. Então, geralmente as planícies são as áreas mais baixas da Terra, certo? Que está ali nível ao... que está rente ao nível do mar, na verdade. Então, por exemplo, a cidade de Fortaleza. A cidade de Fortaleza é praticamente uma planície, né? Que planície é essa? É a planície costeira, certo? Sétima questão. Apresente as massas de ar que estão no Brasil, dando destaque às características de cada uma delas. Eu não escrevi, coloquei aqui essa imagem para ficar mais fácil, e eu vou fazer junto com vocês, e aí vocês depois coloquem essas massas de ar e as características que eu vou falar aqui, certo? Então vamos começar pela essa massa de ar que é equatorial atlântica, né? Lembrando que muitas vezes as massas de ar elas podem vir através de nomenclaturas, certo? Então vamos ver se vocês conseguem olhar apenas para cá e não para cá, certo? Vamos começar por essa aqui, ó, MEA. O que é esse MEA? M sempre vai ser de massa, E vai ser equatorial, A atlântica. Como eu falei para vocês, o E, ele vai dizer se a massa vai ser o quê? Na verdade, esse nomezinho do meio vai dizer se a massa ela vai ser fria ou ela vai ser quente. Massa equatorial. Equatorial tem a ver com a linha do Equador. A gente viu que a linha do Equador é uma região muito quente da Terra, né? Porque está bem no meio da Terra, que os raios solares eles estão atingindo diretamente neste local. Então, ela vai ser uma massa quente. E essa massa, ela está no continente ou ela está no oceano? Ela está no oceano, né? O Oceano Atlântico. Então, vai ser uma massa equatorial atlântica. Então, ela vai ser quente e vai ser úmida, certo? Porque ela está sendo formada onde? No oceano. E o oceano ele é composto por água e extremamente úmido, né? Então, essa massa ela vai ser quente e vai ser úmida. Essa massa aqui, pessoal, é a massa que atinge diretamente a cidade de Fortaleza, certo? Então, se perguntarem qual é a massa de ar que está influenciando a cidade que você mora. É qual massa? Massa equatorial atlântica, certo? Segunda massa, nós temos essa aqui, ó. MEC, massa equatorial continental. O E é o quê? Vai dizer se a massa ela vai ser quente ou ela vai ser fria. Equatorial, linha do Equador, está sendo influenciada pela linha do Equador. Assim como aqui é quente, aqui também vai ser quente. O que, que vai diferenciar essa massa para essa? Que essa aqui está sendo formada no oceano e essa está sendo formada onde? No continente, certo? Eu falei para vocês que toda massa continental é uma massa seca, menos essa massa aqui, essa equatorial continental. Por que, que essa massa ela não vai ser seca? Porque a forma como ela vai estar sendo formada vai ser de um processo bem específico que só acontece aqui no Brasil, que é o quê? A floresta amazônica, certo? A floresta amazônica, pessoal, ela é uma floresta muito grande e tem muita umidade. Então, a forma como ela vai estar acontecendo aquele processo de evaporação das árvores, né? Vai fazer com que forme muitas massas de ar, né? E essa massa de ar a gente chama de massa equatorial continental, certo? Então, é uma massa quente e é uma massa úmida, certo? Então, é a única massa continental do mundo que é úmida, beleza? Vamos para a terceira massa. Massa tropical atlântica. Essa letrazinha do meio de se é fria ou se ela é quente, né? Tropical, o próprio nome já está dizendo também, ela é formada
na faixa tropical do mundo, certo? Que é uma faixa extremamente quente, né? Que é a faixa onde a gente está inserido. O Brasil está na faixa tropical, certo? Então, pessoal, vai ser uma massa quente e ela está sendo formada no Oceano Atlântico. Então, vai ser uma massa úmida, certo? Massa tropical atlântica, massa quente e úmida, certo? Ela vai estar influenciando tanto o sul do Brasil quanto também toda essa região aqui litorânea até o sul aqui do Nordeste, beleza? E a gente tem a outra massa aqui, que é a massa tropical continental, certo, pessoal? Essa massa tropical continental é uma massa de ar que ela é formada no continente, né? Por ela já está dizendo aqui, massa tropical continental. É uma massa quente e ela é uma massa seca, porque ela está sendo formada onde? No continente, beleza? Então ela vai estar influenciando aqui muito essa região aqui do Brasil, ó. Bem no meio do Brasil, certo? Que a gente já conhece por ser uma região muito seca devido a essa massa continental. Ficou faltando uma massa de ar aqui, que é a massa polar atlântica, certo? Massa polar atlântica. Ela influencia bem aqui, ó, o sul do país, certo? Ela é uma massa polar. Polar vem de polo, então vai ser uma massa fria ou quente? Vai ser uma massa fria, vai ser a única massa fria que se tem aqui no Brasil. E ela é uma massa polar atlântica. Ela está sendo formada no oceano ou ela está sendo formada no continente? Está sendo formada no oceano, certo? No Oceano Atlântico. Então, essa massa, pessoal, é uma massa que vem dos polos lá do sul da Argentina, na Patagônia, certo? Ela é formada ali, ela vem aqui, ó. Os ventos vêm trazendo ela até aqui o sul do Brasil. Por isso que o sul do Brasil, ele é uma região bem fria, né? Assim, no inverno, em algumas partes do sul do Brasil, pode chegar até 3, 4, até mesmo 0 graus, 0 graus, certo? Na escala que se mede. Beleza, pessoal? E é isso, essas são as massas de ar, certo? Espero que vocês anotem e tenham acertado essa questão. Por último, a última questão está perguntando o que são enchentes e como esse problema ele ocorre na cidade, né? As enchentes é um dos principais problemas do Brasil em relação à chuva na cidade. Esse problema ele não é natural, pois ele se agrava por conta da falta de estrutura e de planejamento da cidade. Então, o que é enchente? Enchente, o nome não é tão difícil de entender, é quando chove bastante e acaba enchendo as ruas e fazendo com que alague, né? Entrando água dentro de casa, certo? Esse é um problema que está muito ligado ao Brasil, certo? Recife, São Paulo, Rio de Janeiro são cidades que enfrentam muito esse problema de enchente, certo, pessoal? E por que esse problema ele ocorre na cidade, né? Porque, pessoal, aqui na cidade a gente tem muito asfalto, né? O asfalto ele faz com que a água ela não infiltre, ela não entre na terra. Por quê? Porque o asfalto ele não vai deixar a água ser penetrada. E o que é que vai acontecer? Ela vai escorrer até uma região mais baixa e essa região mais baixa vai começar a acumular água, né? E aí tem outros problemas que fazem com que essa problemática ela se agrave, que é o quê? A falta de estrutura nas cidades e o acúmulo de lixo. Nós vimos que existem bueiros que fazem com que essa água ela entre e vá para o esgoto, né? Mas muitas vezes a gente acaba jogando lixo no chão, né? E o que é que vai acontecer? Esse lixo ele vai acabar parando no bueiro, vai entupir o bueiro e essa água ela vai começar a acumular, né? Então, pessoal, o problema das enchentes, ele está muito relacionado à falta de estrutura da cidade e à falta de educação ambiental, né? Como a gente viu em outras aulas, certo? Então ele não é um problema natural, ele acontece por conta da gente mesmo, né? Por conta da gente que eu digo por conta do ser humano, né? Que tanto não prepara uma cidade para isso e também por conta que a gente não tem uma educação ambiental de uma forma boa, né? Que faça com que a gente aprenda a não agravar mais ainda esse problema, certo? Pessoal, a revisão é essa. Aqui estão as respostas. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida é só me procurar, beleza? É isso e até a próxima semana com a prova.